Pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Lucas Sequinel. Temos uma videoaula de Geografia para o 8º ano. Então, nós vamos analisar o ser humano, as técnicas e o trabalho. Então, essa primeira frase aqui, né, colocada em nosso livro didático, faz todo sentido que nós façamos a leitura, né? Ao longo da história, o ser humano ocupou diversas regiões do planeta, inclusive áreas elevadas, altitude, em meio a densas florestas. E durante esse processo de ocupação foi necessário o desenvolvimento de conhecimentos, instrumentos e habilidades que permitissem a sua sobrevivência em diferentes ambientes terrestres. E aqui temos a chave da nossa aula. Esses conhecimentos e habilidades que possibilitam ao ser humano produzir instrumentos e os meios necessários para a sua sobrevivência são chamados de técnicas. E aqui nós temos dois exemplos. Século XV, pintura feita pelos irmãos Limborg, representando o agricultor no arado da terra no século XV, em meio ainda ao feudalismo, né? Nós temos aqui uma divisão bem clara, né? O manso comum, o manso senhorial, enfim. E aqui já no século XVI, uma ilimura, né, representando camponeses arando a terra. Nós já temos sim técnicas um pouco diferentes. Já no século XX, técnicas bem diferentes, uma agricultura arando a terra com tração animal em uma propriedade rural em 1917. Né? Já um arado um pouquinho rude, mas já bastante diferente do que nós temos no século XXI, em 2016. Um trator arando a terra aí já com muito mais técnicas, muito mais propriedades. E é bastante interessante que o conhecimento técnico, né, ele criou condições para que o ser humano ocupasse diferentes espaços. Por esse espaço geográfico, consideramos toda a porção da superfície terrestre. Né? Então a técnica, assim, trabalhando em prol do ser humano e modificando muito o ser humano, o espaço geográfico, claro. Né? O trabalho e as técnicas. Né? É importante lembrarmos o que seria o trabalho para a geografia. O trabalho é toda atividade realizada pelo ser humano com finalidade de suprir suas necessidades. Por meio dele, as sociedades executam seus conhecimentos técnicos e extraem da natureza os materiais empregados no dia a dia. Aí depois ainda tem uma informação legal aqui, ó. O trabalho associado às técnicas permite às sociedades que extraiam do meio natural os recursos materiais necessários para a sua sobrevivência, como produzir alimentos através das técnicas agrícolas, confeccionar vestimentas, construir moradias, entre outros. Vale aqui a pena destacar, né, técnicas que levaram à construção de uma barragem como Três Gargantas. Né? Três Gargantas é uma barragem da hidrelétrica, né, ou seja, além de funcionar como estancador aí, né, nem sei se a palavra é a correta, mas estanca a água nas Três Gargantas, né, e nós temos aqui, né, um rio em Yancheng, na China, a maior hidrelétrica do mundo. Né? Estamos em Itaipu como uma excelente representante. Nós temos aí também um trem de alta velocidade percorrendo um trecho ferroviário, uma ponte da Alemanha. Então nós temos aí fabulosos desenvolvimentos ligados às técnicas e ao trabalho. Mas o trabalho mudou, principalmente o sistema político-econômico capitalista. Né? E todo país possui um sistema político-econômico que organiza as suas relações sociais. E aqui, gente, destaca-se que nas décadas que seguiram a Segunda Guerra Mundial, principalmente de 1939 a 1945, naquele rolo todo que envolveu a Segunda Guerra Mundial, e a partir do fim dela, chegando até 1989, né, o sistema socialista, cujas características principais seriam estudados futuramente, né, elas eram totalmente opositoras ao sistema político capitalista. Né? Ele foi adotado por várias nações do planeta, né, porém, enquanto o capitalismo e o socialismo passaram a se organizar as sociedades, né, suas atividades econômicas, e o espaço geográfico mundial acabou sendo, sim, né, moldado a partir dessas duas linhas de pensamento. Né? E uma das principais características do capitalismo, que hoje domina a maior parte do nosso planeta, assim dizer 98%, 99% dos países, né,
98, 99% da população mundial, é a divisão da sociedade em duas classes essenciais. Os trabalhadores livres, que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, e o empregador, que é o denominado capitalista, ele é o proprietário dos meios de produção e ele compra o tempo dessas pessoas em troca de um salário, né, prestação de serviços, aliado à ideia de fabricação de produtos, visando sempre o lucro e também abastecer o mercado consumidor, né? A sociedade capitalista, então, ela tem a produção para o mercado, as propriedades privadas e os meios de produção, a ideia da divisão do trabalho, possui também aspectos negativos que são as desigualdades sociais e também a divisão das pessoas, né, dos trabalhadores em classes sociais. Além disso tudo, tem o trabalhador, que ele é um trabalhador assalariado. Tem pontos positivos e pontos negativos. O grande ponto positivo é a liberdade, né, e as ideias que surgem e que são aí arrematadas e a tecnologia não para de evoluir. O ponto negativo seria a desigualdade social, principalmente porque, mediante ao capitalismo, nós temos, é claro, bastante pessoas passando muita necessidade, desempregadas, e por meio disso, a gente sabe que os dois projetos, né, os dois grandes alicerces políticos e econômicos, capitalista e socialista, apresentam sim muitas dificuldades e grandes calcanhares e gargalos para serem efetivamente sistemas ideais. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção nessa videoaula. Na próxima, continuamos analisando mais aspectos envolvendo o trabalho, a técnica e o ser humano e as transformações geográficas. Forte abraço e até lá!